Esticando um pouco mais o tema abordado no último vídeo sobre a lei da gravidade espiritual, é preciso esclarecer que cada um gravita onde a sua vibração o coloca. A vibração de cada pessoa é fundamental para que ela possa estar numa determinada altura ou em outra, ou num baixio trevoso, numa área obscura de energias pesadas e telúricas. Nesse sentido, o ser humano é o autor do seu destino, através da sua vibração, das energias que ele cultiva, os sentimentos que alimenta, os pensamentos que nutre, os desejos que surgem nele e que ele confere importância num determinado sentido ou outro. Então tudo que o ser humano faz, pensa, sente, gera nele uma gramatura, provoca nele uma gramatura de frequência, de vibração, um peso mais leve ou mais denso. O ser humano precisa compreender que isso é algo fundamental em sua vida, que pesa sobre ele uma responsabilidade gigantesca e que cada um é responsável pelo que cultiva, alimenta, incentiva e faz. É assim que os destinos humanos vão sendo cunhados, através da própria matéria-prima energética que as pessoas vão fornecendo. A matéria-prima do nosso destino é constituída por sentimentos, palavras, pensamentos, ações e intuições. Tudo isso junto, o que é visível e o que não é visível. Tudo isso contribui no tapete do destino de uma pessoa. E nisso a maioria da humanidade vem sendo negligente. Muitas pessoas apenas se preocupam com a fachada, com aquilo que os outros veem, e esquecem que cada segundo da vida, é fundamental na constituição do destino. Não é apenas o que os outros veem, aquilo que é apresentado em público, que tem colaboração no destino de uma pessoa, mas sim em todos os momentos de sua vida, na vida privada, em secreto, longe do público. No privado, em silêncio, no secreto, o ser humano vai fornecendo igualmente elementos, matéria-prima para a constituição do seu destino, dos laços kármicos que num determinado momento precisam ser resgatados. É nesta desatenção que reside a grande culpa da humanidade, que se preocupa muito com a performance pública diante dos outros. E existe um imenso grau de falsidade na maior parte das pessoas, que quer apenas sair bem na foto, como se diz na gíria. Para a maioria das pessoas o que importa é sair bem na foto, diante dos outros. Fazer algo diante da sociedade para aparecer, para se destacar, para passar por bonzinho, por homem de sucesso, bem-sucedido, ou alguém caridoso, de bom coração, que ajuda os semelhantes. Mas quantas vezes a performance externa está em total contradição com o íntimo, com os pensamentos? Quantas vezes em seu íntimo
O ser humano tem um sentimento completamente diferente daquele que ele aparenta diante dos demais? Quantas pessoas caridosas, praticando a caridade diante de seus semelhantes, lá no fundo do coração estão numa vibração muito diferente, apenas querendo aparecer, se destacar. Então, é fundamental no ser humano que a ação esteja em consonância e em harmonia com a vibração interior, porque do contrário é hipocrisia, é enganação, é mentira, é encenação, é teatralização, é agir de forma política e diplomática. Os seres humanos se tornaram verdadeiros diplomatas, na vida em sociedade, fazendo uma coisa, mas o íntimo vibrando em outra frequência. Então que as pessoas pelo menos não sejam hipócritas, que as pessoas façam diante dos demais e que elas aparentem diante dos demais aquilo que a vibração interior condiz. De nada adianta querer ser bom diante dos outros se lá dentro a vibração não está sendo boa. O ser humano tenta enganar Deus, tenta passar a perna em Deus quando age dessa forma. E é justamente a vibração interior do ser humano, a sua frequência, que é fundamental para o nível em que se encontra ou venha a se encontrar, como resultado da semeadura vibracional, que vai sendo feita a cada instante na vida pública, mas principalmente na vida privada, quando o indivíduo está consigo mesmo, afastado das pessoas em sua casa, recolhido no espaço privado. Então, tudo isso contribui para a formação do destino de uma pessoa. E cada um gravita onde a sua vibração está, onde a sua vibração reverbera, no nível vibracional em que se encontra. O ser humano pode até aparentar uma boa posição, um bom posicionamento em sociedade. Isso não quer dizer que na criação, na obra da criação, dentro da lei da reciprocidade, dos laços kármicos, de todas essas questões envolvidas, que o indivíduo realmente lá esteja. Quanto o ser humano se destaca como um homem de bem, mas em termos de vibração não está nesta gravitação, mas gravita em níveis ínfimos e baixíssimos. E quantas pessoas, por sua vez, que não são estimadas pela sociedade, que ninguém dá nada para essas pessoas, mas gravitacionalmente estão muito melhor do que aqueles que julgam, que apontam o dedo, que recriminam de forma preconceituosa. Aqueles que não seguem com o rebanho, que não adotam os padrões coletivos e que não se importam com as aparências e não querem aparentar e não querem aparecer diante dos demais, mas querem apenas uma vida silenciosa, uma vida modesta, uma vida simples, uma vida sem grande destaque, uma vida sem glamour, sem fama, sem lá muita projeção diante das massas. Quantas pessoas que vibram nessa simplicidade não são levadas a sério pelos seus semelhantes, mas gravitam numa posição muito melhor. Não é à toa que Jesus falou que os grandes da terra podem ser ínfimos no reino dos céus, enquanto que os pequenos podem ser maiores lá. Não foi bem nessas palavras que Jesus disse, mas foi
Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, o ser humano precisa muitas vezes humilhar-se a si mesmo. Quando falo humilhar-se a si mesmo, não é ser um medíocre, não é se autoflagelar, né? Não é se arrebentar sentimentalmente com acusações, mas ser humilde verdadeiramente. Isso é humilhar-se a si mesmo, humilhar o ego, colocar o ego no devido lugar e ser simples, verdadeiro, honesto, transparente, aquilo que se é de verdade. Isso é humilhar-se, né? Entendamos isso da forma correta, que é uma espontaneidade vibracional, vibrar sinceramente. Isso significa harmonizar as ações externas com a vibração interior. Aquele que consegue emparelhar isso, as ações externas, em consonância com a vibração interior, é honesto, verdadeiro e sincero. E é isso que o ser humano precisa fazer. Alcançar essa simplicidade, para que possa lentamente, um passo de cada vez, ir se desenvolvendo e subir a escadaria que leva para o céu, atuando em harmonia com a lei da gravidade espiritual. Então, o ser humano gravita inevitavelmente no lugar onde pode estar e onde precisa estar e onde merece estar, segundo a sua vibração interior. É a vibração interior que coloca o ser humano onde ele merece estar. Numa frequência favorável, se é sincero internamente, ou numa frequência desfavorável, se é um ator social, um mentiroso, um enganador, um hipócrita que quer parecer ser algo que na verdade não é. A lei da gravidade espiritual coloca justamente cada um no seu devido lugar. No seu devido lugar. No seu devido lugar. Assim deveria ser na vida em sociedade. Cada um no seu devido lugar, mas não é porque os falsários, os mentirosos, os enganadores, aqueles que encenam, aqueles que teatralizam, que fazem de conta, que não são sinceros, né, suficientemente, onde a ação externa não está em harmonia com a vibração interior, estes indivíduos, estas pessoas, assumiram a preponderância na sociedade atual, fundamentada nas aparências. Então, na sociedade atual, em muitos casos, muitas pessoas, inúmeras pessoas, não estão onde deveriam estar. Quantas pessoas de destaque na vida em sociedade não deveriam estar ali? Mas ocupam essa posição por causa da inversão de valores. O errado virou o certo e o certo virou o errado na perspectiva desses seres humanos bitolados mentalmente, onde o espírito dentro da alma já não vibra mais e não permite aos seres humanos vibrarem corretamente. A hierarquia da nossa sociedade hoje não está fundamentada na vibração interior das pessoas e deveria estar. Se a hierarquia social estivesse fundamentada na vibração interior das pessoas, tudo seria mais harmonioso, pacífico, produtivo, criativo, em termos de arte, em termos de relações, relacionamentos, política, economia, mundo do trabalho, espiritualidade e por aí vai. Se as pessoas realmente fossem sinceras, a sociedade humana andaria muito bem. E se não anda bem, é porque a maioria não é sincera.
Não é sincera. E por isso, todo esse caos social resultante de uma sociedade desarmoniosa, de pessoas que não vibram corretamente e, pior do que isso, de pessoas que teatralizam aquilo que não corresponde à vibração interior, conseguindo se destacar através da encenação. Mas é claro que estamos próximos do fim de todo esse faz de conta, dessa teatralização. Os ponteiros serão colocados novamente no devido lugar. Em tempos futuros, não tão distantes assim, a vida sobre a Terra será remodelada, através de um processo que será caótico para a maioria das pessoas, que não vibra, que não é sincera, que não é honesta, que não é transparente. A luz incide mais forte sobre a humanidade, pressionando, fazendo com que cada um se mostre na sua vaidade, na sua arrogância, na sua prepotência ou na sua simplicidade de coração, no caso daqueles que são bem intencionados. É a separação do joio e do trigo, por isso as pessoas estão se mostrando como estão hoje, corruptas, sedentas, por poder, projeção, ganhar a vida de forma fácil em cima dos outros. Tudo isso por um lado, e por outro lado, pessoas simples, mas que não são levadas a sério, que não são consideradas pelos seus semelhantes, que não valorizam a vibração interior, mas apenas a performance externa. Então aqui, na vida terrena, a hierarquia social ela pode ser forjada falsamente, de forma mentirosa. Mas assim que as pessoas desencarnam, assim que as pessoas falecem, que elas morrem e a alma sai do corpo, na matéria fina, não é possível forjar isso. Nos planos acima da matéria grosseira densa não é possível forjar isso, porque lá cada um vai para o plano em que precisa ir segundo a sua vibração, o peso vibracional da sua alma. Lá não é possível enganar, passar a perna, ludibriar, alcançar projeção através da enganação. Assim que as pessoas desencarnam, o que conta é a gramatura da alma de cada um. A gramatura da alma de cada um. Nisso, a lei da gravidade espiritual impõe ferrolhos que não podem ser ultrapassados, passados e trapaceados pelos seres humanos. Aqui na matéria grosseira, mais densa, é possível por causa da sagacidade da mente, mas assim que as pessoas desencarnam, não tem mais o corpo, nem a sagacidade do cérebro. São apenas almas humanas diante da prestação de contas. E daí cada um vai gravitar no nível correspondente à sua vibração interior. Ali não é possível enganar. Ali não é possível fazer de conta, porque conta apenas o nível vibracional de cada um, o peso, a gramatura. As pessoas deveriam acostumar-se a ser sinceras desde agora, porque depois da morte é assim, cada um colhe exatamente o que semeou. A vida de cada um será conforme a sua vibração interior, o peso vibracional de cada um. E ali cada um vai onde existe uma correspondência à sua vibração interior, uma correspondência à sua vibração interior. As pessoas deveriam se acostumar a ser sinceras agora, desenvolvendo essa sinceridade, essa harmonia entre a ação externa e a vibração interior,
a intenção externa e a intenção interior. Porque na maioria das pessoas a intenção externa é diferente da real intenção interior. A bondade aparentada por tantos externamente está em desarmonia com o interesse pessoal interno ou mental daquele que quer apenas se dar bem, sem lá muitos escrúpulos. Então, cada um gravita onde a sua vibração interior o coloca. Cada um gravita onde a sua vibração interior o coloca. Aqui na matéria grosseira densa, na vida terrena, na vida em sociedade, isso até pode ser burlado pelos espertalhões. Mas assim que desencarnarem, serão colocados no seu devido lugar, tendo que vivenciar e experimentar tudo o que fizeram para os outros, querendo levar vantagem em cima deles. Todo o mal que o ser humano faz para o próximo o espera, inevitavelmente, como o bem também feito de coração, sem segundas intenções. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!